Por que ter um curso de estruturas navais na formação de um engenheiro naval? Bem-vindo ao Pitada de Engenharia, o seu canal diário de informação, reflexão e filosofia que traz uma pitada de engenharia ao seu dia a dia. Hoje é um daqueles vídeos mais técnicos que estão sendo mais populares aqui durante a pandemia, mas pode também responder uma inquietação de muitos dos nossos ouvintes aqui que nos veem diariamente nesse canal. A formação de engenheiro é uma formação bastante sólida. Podemos até discutir se não é sólida demais em questões associadas à física, cálculo e outras ciências básicas, mas ela tem lá no seu extremo da formação cursos que a gente chama de profissionalizantes, que trazem conhecimentos mais específicos da área de atuação do engenheiro para a formação daquilo que se pretende formar como perfil de egresso do profissional. E aí muitos às vezes me perguntam, professor, por que ter estruturas navais? Será que não bastaria um bom curso de mecânica dos sólidos? Ou será que a gente não poderia dar algumas noções de fundações e estruturas junto com o pessoal da engenharia civil? Será que é necessário a gente ter cadeiras de estruturas navais? E aí começa justamente com o paradigma do projeto naval. Porque é justamente esse paradigma do projeto que diferencia o engenheiro de estruturas navais, que é muito similar ao engenheiro de estruturas aeronáutico, que é muito similar ao engenheiro de estruturas automotiva e ferroviária, por incrível que possa parecer, mas que é muito diferente do perfil de formação do engenheiro civil ou até do engenheiro de grandes obras, né? Eventualmente engenheiros de estruturas que estão mais habituados a trabalharem com grandes edificações, como pontes e barragens de petróleo, barragens de água, né? Barragens reservatórias, né? Ainda tem uma última categoria, que são os engenheiros aeroespaciais, que formam, na minha opinião, um terceiro grupo de especialização dentro da engenharia. Perceba que eu não diferenciei aqui o engenheiro, que é uma diferença que se faz, por exemplo, no curso de engenharia civil, que é o engenheiro de estruturas metálicas, do engenheiro de estruturas de madeira, do engenheiro de estruturas de materiais compósito, por exemplo. Na minha percepção, o paradigma de projeto dessas engenharias, dessa questão do material não é suficiente para romper a formação do aluno em cadeiras diferenciadas. Podemos fazer para uma questão de organização, de melhor montagem da formação do aluno, mas não é uma questão paradigma, né? Não é uma questão de ruptura de pensamento, de diferenciação de pensamento. E vai ficar mais claro nesse vídeo aqui. Então, quando eu falo em estruturas navais, aeroespaciais, automotivas e ferroviárias, essencialmente eu estou preocupado com um tipo de estrutura cujo paradigma é a eficiência estrutural. Note, quando a gente faz o projeto da estrutura de um desses veículos e adiciona 1 quilo a mais de aço, sem dúvida nenhuma, a estrutura passará a transportar esse 1 quilo a mais de aço para o resto da sua vida útil. Isso, obviamente, vai representar mais gasto de combustível ou menor capacidade de carga ao meu veículo. Por essa razão, o projeto estrutural desses elementos, né, o projeto estrutural veicular, ele é fortemente baseado no paradigma da eficiência, cuja melhor forma, melhor solução técnica é a chamada casca fina reforçada por grelhas ortogonais,
que é o fundamento do projeto de estruturas navais, aeroespaciais e automotivas ferroviárias. Já a estrutura civil, ela está muito mais baseada no paradigma da resistência estrutural. Note que é muito importante, novamente, fazer a diferença entre eficiência e eficácia, entre eficiência e resistência. O projeto de uma estrutura civil, quando a gente elabora, existe uma vinculação com o solo, existe sempre a questão da fundação. Então, cada quilo de aço que você adiciona, ou de material que você adiciona numa estrutura civil, ela vai descarregar essa carga no solo, né? E, obviamente, isso não vai representar um custo operacional ao longo da vida útil. Agora os engenheiros civis devem estar se revirando, revoltados. Não, mas a gente faz a eficiência, faz a otimização, reduz a massa. Honestamente falando, a gente mostra em alguns exemplos que essa questão ela se limita à resistência, né? Por exemplo, nesse exemplo aqui que a gente dá no curso de estruturas navais, observe o que foi feito. Observe essa passagem desse desastre. Viram só? O conceito estrutural envolvido aí era muito simples. Era uma passarela sustentada por tirantes. Qualquer aluno aí do segundo ano de engenharia é capaz de dimensionar um tirante sob tração. Coloca-se a carga, divide-se pela área, tem a tensão, compara-se com a tensão limite do material A unidirecional. Você tem aí um fator de segurança e a viabilização do projeto. No entanto, centenas de pessoas morreram, milhares ficaram traumatizadas nesse acidente. Porque aquilo que se construiu foi diferente daquilo que se projetou. E aí a solução adotada logo em seguida para o mesmo projeto estrutural dessas passarelas suspensas foi essa daqui, pessoal. Vamos ver. Multi-million-dollar refurbishing after the accident. Those pillars were actually anchored in the rock beneath the hotel. But that was too late for the victims who lost their lives in the accident and the engineers who lost their licenses. Repararam que aqueles tirantes fininhos que eram necessários e eram suficientes para segurar as passarelas suspensas foram substituídas por colunas colossais de concreto armado, né, super ultradimensionadas, para recuperar a confiabilidade do público naquele projeto estrutural. Percebam que nesse momento a resistência torna-se papel fundamental no projeto. Enquanto no projeto veicular, por mais que ocorram falhas catastróficas, e algumas serão tópicos aqui do canal, como Titanic, Erickson Valdez, a plataforma Deep Horizon e muitos outros casos, agora recentemente um navio da Vale, mais recentemente outro navio da Vale, né? Tem uma série de casos aí que a gente vai tratar ao longo desse canal aqui. Mas, enquanto durar o nosso projeto de divulgação científica, por isso é sempre importante se inscrever para apoiar essa iniciativa. E aí, o que vai acontecer? A gente não muda o projeto estrutural visando a resistência. É sempre o paradigma da eficiência. E aí você me fala, professor, quanto que é o fator de segurança de uma estrutura? A discussão sobre o fator de segurança vai ser tópico de um vídeo muito interessante aqui nos próximos dias. Mas, a grosso modo, o fator de segurança é a quantidade de sobrematerial que você adiciona ao seu projeto visando resguardar alguma condição não antecipada de utilização ou alguma condição não antecipada de degradação do material durante o processo de fabricação ou construção. Por exemplo, cabos de elevador usam fator de segurança da ordem de 8, 9, né? Então, em vez de ter um cabo só sustentando o elevador, você tem 8, 9 cabos que cada um resistiria
a carga de projeto do elevador. Por quê? Porque é um custo relativamente baixo e se aquele cabo se rompe, as pessoas morrem, não tem outra resposta para isso, né? Então é um fator de segurança extremamente alto. Quanto que é o fator de segurança de uma laje de um edifício? Bom, já foi da ordem de 3, hoje está mais perto aí de 1,5, 1,3, ou seja, você tem aí uma sobra de 30%, 50% de resistência, né, no projeto de uma laje de um edifício. Quanto é o coeficiente de segurança de uma barragem, por exemplo, como Itaipu? Da ordem de 10, porque se aquilo se rompe, alaga um país inteiro. Né? Quanto que é o coeficiente de segurança, por exemplo, de uma ponte? Certamente, a depender do comprimento da ponte, pode passar de 3 ou 4, né, resguardando aí alguma carga extra que não tenha sido antecipada no projeto da ponte ou alguma degradação do material. Agora, quando a gente vai para o universo das embarcações, dos aviões e até mesmo dos trens e automóveis, o coeficiente de segurança estrutural é da ordem de 1. É 1. A carga projetada é rigorosamente a mesma para alcançar o limite de escoamento do material, né? O critério de falha do meu material. Ô, professor, como pode isso? Como pode isso funcionar? Né? Muito simples. Porque existem algumas hipóteses que são feitas, né? O coeficiente de segurança é 1. No entanto, todas as hipóteses tomadas ao longo do projeto são sempre hipóteses conservadoras, ou seja, hipóteses que vão a favor da segurança. E mais importante do que isso, eu tinha um professor que costumava dizer: Pontinho, depois do escoamento existe vida. Né? O que isso quer dizer? Que se a gente pegar uma curva de tensão-deformação típica de um material, no caso de materiais metálicos, depois do limite de escoamento, ou seja, depois que o material começa a se deformar permanentemente, ainda existe uma reserva de resistência até que ocorra a ruptura do material. Prática, né? De forma prática, é só você ver um porto que o navio está cheio de amassados. Obviamente, esses amassados são deformação plástica. Obviamente, esses amassados ultrapassaram o limite de escoamento do meu material. E nem por isso o casco está rompido. Né? Existe ainda uma reserva de plasticidade, de deformação plástica, que permite que o navio mantenha a sua integridade estrutural, mesmo tendo ultrapassado as cargas de escoamento. Então, podemos definir o engenheiro de estruturas navais e, por extensão, aeronáutica, automotiva e ferroviário, como o engenheiro de estruturas leves, cujo paradigma de projeto é a eficiência estrutural e cujo modelo, a técnica, a solução mais empregada é a de uma casca fina que isola o interior e o exterior do veículo, reforçada por uma grelha, por um esqueleto de reforçadores, geralmente ortogonais. Falaremos muito sobre isso porque esse é o nosso ganha-pão aqui, ó. Nosso feijão com arroz é a casca fina reforçada por grelha ortogonal. Enquanto o engenheiro civil a gente pode caracterizar como um engenheiro de estruturas pesadas, ou seja, uma engenharia baseada no paradigma da resistência estrutural, geralmente pautada por uma estrutura metálica ou, no caso até madeira, reforçada por um material aditivo, como por exemplo um concreto, né? E a gente ainda vai ter, como eu falei no início do vídeo, professor, por que você separou os engenheiros aeroespaciais? Porque no caso da engenharia aeroespacial, os requisitos envolvem vasos de pressão. Então você deve dimensionar um tipo de esforço de uma natureza bem característica, que é o gradiente de pressão interna e externa e o diferencial de temperatura. Então a gente passa a ter modos de falha como fluência,
né, que passam a ser importantes aí no processo de reentrada de veículos e satélites e coisas afins, né, e a questão do gradiente de temperatura, bem como a questão principal do gradiente de pressão. Então, o paradigma do projeto desses engenheiros estruturais aeroespaciais é o vaso de pressão com pressão interna e gradiente de temperatura. Por isso eu separei em uma outra categoria. Dentro dos engenheiros de estruturas leves, a gente pode sim, aí sim, fazer a diferenciação entre estruturas de aço, estruturas compósito, tópico de muitas das nossas aulas, mas o paradigma é o mesmo. Assim como a gente pode, na engenharia civil, fazer então a distinção em metal e madeira, que também, e concreto armado, que também vai se basear ali no mesmo paradigma. Espero que tenham entendido, né, essa diferenciação, mas é muito importante dizer que todos esses conceitos vão se basear fundamentalmente em mecânica dos sólidos, em equilíbrio de forças e em propriedades de materiais. E por isso a gente sempre vai estar se referindo aqui a conceitos fundamentais de mecânica dos sólidos. É claro que a gente vai estar dando sempre um passo além, levando esses conceitos a casos práticos, a projetos, a modelos, né, como a gente sempre fala no curso de projeto de navio, a modelos de análise aplicados a objetos navais. Mas a gente sempre vai fazer aqui uma inferenciazinha ali no pessoal da civil para mostrar que a gente sempre pode trocar algumas figurinhas, né? Porque os conceitos têm a mesma raiz, a mesma gênese. Se tiver uma formação forte em estruturas, você certamente poderá atuar em diversas áreas do conhecimento desta área específica que é, ou dessa grande área específica que é a engenharia de estruturas. Outro ponto muito importante sobre a engenharia de estruturas é entender que é uma engenharia muito restrita no sentido de requisitos de projeto. O engenheiro de estruturas geralmente é aquele cara que diz é viável ou não é viável executar um determinado projeto. Eu tinha um professor que costumava dizer que a função do engenheiro de estruturas é viabilizar os sonhos estéticos e funcionais de arquitetos e projetistas. E no fundo é isso mesmo, né, pessoal? A gente da área de estruturas é responsável por viabilizar sonhos estéticos e funcionais de arquitetos e projetistas. O máximo que a gente pode dizer é dizer o seguinte: olha, não dá para fazer desse jeito. Mas você nunca pode propor uma modificação do projeto a partir da engenharia de estruturas. Então é sempre uma engenharia muito contida, muito restrita, com pré-requisitos muito apertados. Por isso você tem que trabalhar em um universo bastante delimitado de soluções e pressionado pelo paradigma da eficiência. Não é tarefa fácil, espero que vocês curtam esse desafio que vai ser tópico aí de pelo menos duas das cadeiras de vocês aqui na universidade. Eu tenho certeza que de muitos outros profissionais aí ao longo do Brasil, né? Para terminar esse vídeo, eu também queria falar um pouquinho sobre a questão da engenharia de estruturas como uma engenharia normativa, né? É muito comum você ouvir falar isso, né? Pô, professor, mas não tem norma para isso, não tem regra para isso, não é só seguir a regra. Pessoal, é muito mais complicado do que vocês imaginam, tá? A gente vai ver aqui no curso que seguir uma norma, seguir uma regra, não é uma receita de bolo. Por quê? Porque ela permite variabilidade, e é justamente por isso que permite variabilidade, porque senão não teria múltiplas soluções, teria uma única solução que a gente seguiria para sempre, né? O que obviamente não é verdade, nem é razoável que seja verdade. Então existe uma variabilidade dentro da regra que permite ao engenheiro de estruturas permear, né, alternar essas soluções com base nas suas necessidades, nas suas demandas. Então observe,
é uma engenharia que está contida dentro de restrições absolutas, quer dizer, eu não posso modificar sensivelmente os meus parâmetros funcionais, os meus parâmetros, vamos dizer assim, gerais do meu projeto. Eu tenho que me limitar àquele desejo estético e funcional. É uma engenharia que existem normas, mas que são extremamente flexíveis e ingratas, muito difíceis de serem trabalhadas, e é uma engenharia muito pressionada pelo paradigma da eficiência estrutural. Muito mais para redução de custos operacionais do que custos de fabricação. É importante que se diga isso, tá? Muita gente associa a redução de massa de estrutura com custo de fabricação. Verdade na engenharia civil. Na engenharia de veicular está muito mais associado a custo operacional. Professor, ainda não entendi esse blá blá blá. Vamos dar alguns exemplos como sempre, né? Vamos supor que está sendo projetado um navio de cruzeiro, e você é um engenheiro de estruturas. Você vai receber lá o layout da embarcação, um arranjo preliminar e vai ter que realizar o projeto estrutural daquele navio. Bom, você tem lá um teatro imenso, né, chamado teatro principal, fica ali geralmente a meia nau, né, geralmente é o espaço projetado para receber as maiores atrações durante o cruzeiro e deve abrigar, em geral, todos os passageiros de maneira simultânea. E aí você vai lá e resolve, no projeto estrutural, colocar um anteparo entre o palco e as mesas. Entrega para o seu grupo de estruturas, para o seu grupo de projeto, um projeto estrutural, onde tem um anteparo entre o palco e as mesas. É claro que isso não vai ser bem visto pelos projetistas da embarcação. É claro que isso não é uma solução viável, né? Então, você no máximo pode dizer, olha, eu não consigo estruturar a embarcação para ter esse vão livre que vocês querem, sem comprometer significativamente o arranjo. Vamos tentar encontrar aqui uma solução de compromisso entre uma coisa e outra, né? Outro exemplo, estão projetando lá um submarino e o pessoal de hidrodinâmica resolve que o submarino tem uma determinada forma hidrodinâmica para minimizar arrasto, né? E aí, quando você vai projetar, você percebe que aquela forma é extremamente suscetível a, por exemplo, flambagem. E aí, então, você diz para a sua equipe que você, então, vai projetar o seu submarino com um casco de seção circular, porque é a solução mais apropriada para o projeto do submarino. Perceba, nesse caso específico, diferente do caso anterior, a questão do anteparo entre o palco e as mesas é impraticável, é totalmente impraticável. Então a gente tem que repensar o arranjo da embarcação para acomodar um projeto estrutural mais viável. Ou então trocar, por exemplo, o anteparo por colunas, que é o que normalmente se faz nesse tipo de projeto com grandes vão livres a bordo de embarcações. Mas no caso do submarino, a exigência do casco de seção circular é o único momento onde ela se sobrepõe à questão hidrodinâmica, porque não adianta um submarino com baixo arrasto comparado a uma outra solução, né, se a questão da flambagem é imperativa para a profundidade de operação do submarino. Então, o que se faz nesse caso? Se constrói um casco interno estrutural de seção circular e um casco externo de perfil hidrodinâmico que acomode as formas do perfil hidrodinâmico. Mas repare que você vai ser obrigado a construir o teu projeto estrutural no interior do casco hidrodinâmico, né? Então, espero que você tenha entendido a função do engenheiro de estruturas e tenha entendido o porquê que a gente tem cadeiras específicas aqui
que no fundo, são para fazer você enxergar condições muito importantes e muito específicas da aplicação de conceitos de mecânica dos sólidos e de normas técnicas ao projeto e à análise de estruturas navais. Mas lembre-se sempre que somos primos irmãos dos engenheiros de estruturas da aeronáutica e também de estruturas ferroviárias e automotivas, né? E podemos sempre entender os fundamentos aí de outras áreas da engenharia de estruturas. Seja muito bem-vindo, espero que tenha gostado desse vídeo, né? Espero que tenha participado aqui dessa nossa aula, comentando aqui embaixo se teve alguma dúvida, se ficou com alguma inquietação, porque eu posso me aprofundar um pouco mais nas explicações nos próximos vídeos. Um forte abraço, nos vemos então no próximo vídeo do Pitada de Engenharia.